Bom, oitavos anos, vou explicar para vocês agora a extração de raiz quadrada e de raiz cúbica, né, com números maiores, tá? Então, veja só, a raiz quadrada, ela pode ser uma raiz exata, tá? Ou uma raiz inexata. Quando o número é um quadrado perfeito, nós vamos ter raiz exata. O que é um número quadrado perfeito? É todo número que multiplicado por ele mesmo, né, resulta um produto que é chamado de quadrado perfeito. Né? Por exemplo, 9 vezes 9, 81, é um quadrado perfeito. Raiz quadrada, 9. 7 vezes 7, 49, é um quadrado perfeito, raiz quadrada, 7. 11 vezes 11, 121, é um quadrado perfeito, raiz quadrada, 11. 25 é um quadrado perfeito, né? Porque 5 vezes 5 resulta 25. Qual é a raiz quadrada? 5, né? 8 vezes 8, 64. Qual é a raiz quadrada? 8. Então, esses números menores, imediatamente, nós temos a raiz quadrada dele. Agora, quando são números maiores, nós vamos usar da fatoração. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos de raiz quadrada e 2 exemplos de raiz cúbica. Então, se é raiz quadrada, né, veja só, o índice 2 aqui, né, que fica exatamente aqui no radical, né, ele não aparece, tá? Esse é o símbolo de radical, certo? Aqui é o radicando. E o número que fica aqui é chamado de índice. Então, por convenção aí dos matemáticos, né, não ficou explícito ali o índice 2. Já os demais índices, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, já fica explícito o índice. Então, quando não aparece o índice, é porque eu estou pedindo raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 256. Fatorando aqui o 256, vocês estão observando que o único fator usado aqui foi o 2. E depois de terminada, então, a fatoração, eu vou representar aqui, ó, raiz quadrada de 256 é igual. Vou escrever o 256 na forma fatorada, 2 elevado à oitava potência. Agora, veja só, esse expoente 2 com o índice 2 aqui, nós podemos dividir, simplificar. 2 divididos por ele mesmo vai dar 1. E 8 divididos por 2 vai dar 4. Então, eu vou cortar o 8 e vou pôr ali o 4. Quando a gente consegue simplificar, o número aqui, né, do radicando, ele sai. Vai ficar 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é o mesmo que 16. Portanto, a raiz quadrada de 256, ela é 16. E eu posso dizer que o 256 é um número quadrado perfeito, certo? Agora, vamos observar aqui a fatoração do 180. 180 por 2 dá 90, por 2 dá 45. 45 eu não posso continuar por 2, então dá por 3, que vai dar 15. 15 por 3 vai dar 5, 5 por 5 dá 1. Eu vou escrever agora o 180, raiz de 180, o 180 na forma fatorada. Vai ficar 2 elevado ao quadrado vezes
3 elevado ao quadrado vezes 5, né? O fator 3 repetiu 2 vezes, por isso expoente 2. O fator 2 repetiu 2 vezes, por isso expoente 2. Agora, o 5, ele apareceu uma única vez, então eu só coloco ali vezes 5. Não preciso pôr o expoente 1. Agora eu vou simplificar os dois expoente 2 com o índice 2. Então, 2 por 2, vou cortar, que vai dar 1. 2 por 2, eu vou cortar, que vai dar 1. Esse 2 e esse 3 aqui como base, eles saem para fora. Então, vai ficar 2 vezes 3. Você já pode cair aqui? Pode. Agora, o 5, como eu não cortei expoente nenhum dele, ele vai ser mantido aqui no radicando. Então, a raiz aqui vai ser 2 vezes 3, 6, que multiplica raiz de 5. Não há necessidade de eu colocar aqui o pontinho de vezes. Todo número próximo a um radical significa multiplicação. Então, veja só, essa raiz aqui, quadrada de 180, ela não foi exata, porque eu não consegui tirar, né, todos os números aqui do radicando, ó. O 5 não deu para ser cortado o expoente dele. Então, o 180 aqui, ele não pode ser chamado de quadrado perfeito, ok? Então, a raiz dele é 6 raiz de 5. Agora, eu quero raiz cúbica de 81. Se é raiz cúbica, os meus expoentes aqui no radicando, quando eu fatorar o 81, deverá ser expoente 3. Então, fatorando 81. 81 divididos por 3 dá 27. Divididos por 3 dá 9. 9 divididos por 3 dá 3. 3 divididos por 3 dá 1. Então, a raiz cúbica, que não é raiz quadrada, tá? A raiz cúbica de 81 vai ser igual à raiz cúbica de 3 elevado à quarta potência. Por quê? Porque o fator 3 aqui, ele repetiu 4 vezes. Mas eu vou desmembrar esse 3 elevado à quarta. De que forma? Na forma de produto de potência de mesma base. Eu vou poder representar 3 elevado ao cubo vezes 3. Significa que o expoente aqui é 1, ó. Produto de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, 3 com mais 1, 4. Agora, ó, como, né, esse 3 elevado à quarta, ele foi desmembrado em potência, em produto de potência de mesma base, eu vou cortar esse expoente 3 com o índice 3. Então, quando eu corto esse expoente, esse 3 aqui, ó, ele vai sair para fora do radical. E esse outro 3, ele vai permanecer, porque ele não teve expoente aqui para cortar com o índice 3. Então, ele vai permanecer dentro do radical. Então, a raiz de 81 vai ser exatamente 3, aqui 3, que multiplica, né, raiz cúbica de 3, ok? Esqueci aqui do 3. Então, 3 que multiplica raiz cúbica de 3. Entendido, gente? Agora, aqui na letra D, nós temos raiz cúbica de 125. Então, veja só, fatorando aqui o 125, por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Raiz cúbica de 125 vai ser igual a raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Veja só, o fator 5 foi usado 3 vezes,
por isso 5 elevado ao cubo. Agora eu vou cortar o expoente 3 aqui com o índice 3. Então, se eu cortei esse 5 aqui, ele vai sair aqui debaixo do radicando, né? Portanto, o resultado aí é 5, certo? Então, demonstrei aqui para vocês, né, alguns exemplos de raiz quadrada, né, de número quadrado perfeito, de um número que não é quadrado perfeito, raiz cúbica aqui, né, do 81 e do 125. Então, é muito importante que vocês saibam fazer a fatoração para vocês conseguirem extrair a raiz quadrada. Ok, gente? Eu espero, então, que vocês tenham entendido, tá? Deverão copiar essa explicação aí no caderno, porque você vai agora fazer aí no PET, né, a atividade número 6, letra A, B, C, D e E, ok? Vocês deverão fazer no caderno, que não tem espaço aqui na apostila, ok, gente?